I nervous this time? I wasn't nervous the first Eu também estou a sentir isso. A sério, eu estou menos desta vez. Não, eu também estou a sentir. O que é que É eu isso, digo Ana, agora? aproveita para me filmar agora que a gente vai tipo morrer os dois e tu ficas aqui com o podcast sozinha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Caos na Esplanada. Eu sou o Gonçalo Cavaco Eu sou a Madalena Bairinhos. Eu sou a Joana Pires. e neste episódio vamos falar de um tema um bocadinho mais formal, digamos assim. Vamos falar sobre política, mas não aquela política normal, de análise política, partidos, nada disso. Vamos falar, mas sim, acerca da participação dos jovens na política e da visão que os jovens têm sobre a política, principalmente. Já agora, e é bom informar, as esplanadas já estão abertas. Como se alguém Portanto, ainda não se quiserem pode, ouvir né? o podcast numa esplanada, já o pode fazer. Nós, entretanto, não podemos fazer na nossa faculdade, mas isso são outros 500, são outros problemas. E para este episódio, então, partimos de um princípio com uma pergunta que nós até colocámos no Instagram do NECOM, estejam atentos, que é: consideras que a juventude atual está aliada dos problemas sociais e, consequentemente, participa pouco na política? Ora, uma pergunta que dá pano para mangas, não é verdade? E para mim, eu começo por dizer, raparigas, que eu acho que a participação dos jovens, somente tendo em conta o ambiente da nossa faculdade, não é assim tão má, acho eu. Pronto, isto partindo já da minha experiência, claro. Não. Eu acho que é um bocadinho tipo, não sei, eu acho que isto pode ser tipo um bocado, pode ser visto de várias maneiras, porque de um lado tu podes pensar tipo, ok, os jovens não participam assim tanto na política, porque depende do tipo de política que estás a falar. Aliás, eu fiz um trabalho sobre isto, né? Até me esqueci que tinha feito um trabalho sobre isto. O meu trabalho de métodos quantitativos foi sobre os jovens na política. E, tipo, se tu olhas tipo, para a política convencional, que é tipo partidos e epá, essa cena mais convencional, vocês sabem o que é que eu estou a falar. Sim. Não sei se há tanta aderência dos jovens, mas tipo, depois tu vês as manifestações, vês tipo, o apoio a causas, e tipo, não há ninguém como aos jovens quando se trata tipo, de apoiar tipo, injustiças e defender a igualdade e pelo menos Principalmente da nossa faculdade. A nossa faculdade é bastante. A nossa faculdade, quer dizer, os estudantes da nossa faculdade, temos de fazer essa distinção, são bastante reivindicativos e gostam bastante de fazer-se ouvir e de lutar pelos seus direitos e pelos seus deveres também. Mas sim, pela experiência que eu tenho, e até de um modo. Vá. Lá está, eu não quero generalizar, porque eu também não sei como é que é a realidade noutras faculdades ou, enfim, noutros locais, mas partindo sendo o ponto de princípio o FCSH, acho que não temos motivos de queixa quanto a isso. Pois é isso. Eu para responder a esta pergunta, honestamente, eu não consigo dizer tipo que sim ou que não, porque eu acho que está um bocadinho dividida em duas partes. Por exemplo, aquela parte que diz que os jovens estão aliados dos problemas da sociedade, eu acho que não. Principalmente com a nossa idade e a entrada na faculdade, eu acho que até estamos bastante bem informados e a faculdade até nos ajuda nisso, principalmente no nosso curso, falamos muito no jornalismo e assim, até conseguimos ir estando a par das coisas. Mas depois a segunda parte, do estar ligados à política ou participarem um pouco na política, acho que concordo com o que a Madalena disse. Depende muito do tipo de política que estamos a falar e depois depende muito das pessoas. Por exemplo, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho amigos que não estão na faculdade e vê-se que estão menos a par das coisas que acontecem no mundo. Porque se calhar não se preocupam tanto com isso como nós, que agora vivemos neste mundinho pequenino e que tipo, temos de falar disso todos os dias quase. Eu acho Sim, que é... essa conversa surge quase sempre, tipo, normalmente em esplanadas, Já. pausa Não, dramática. é tipo, eu percebo o que é que vocês estão a tentar dizer, mas também, tipo, ao falhar, eu acho que esta frase, ao dizer, tipo, esta frase nós retirámos de uma aula de CCS, é por isso que nós chegamos a esta ideia até de fazer este episódio, porque achámos que era um tema super atual. Eu acho que quando diz esta parte de estar aliada dos problemas, é mais tipo do género, tipo, nós nascemos numa altura de liberdade, nós nunca tivemos de lutar, tipo, por nada, não é? Nós cá nascemos e tipo, toma, aqui tens a tua liberdade, aqui tens a tua vida toda, tipo, tu já vives numa sociedade que em muitos aspectos é bastante evoluída, que tem tipo direitos humanos e tipo pretende-se ter igualdade entre géneros e tipo, a verdade é essa, né? E isso faz com que nós tipo, tenhamos uma posição um bocado mais relaxada, ou pelo menos não quer dizer que todos tenhamos, mas pode dar a entender que temos uma posição mais relaxada. Porque a verdade é que nunca vamos saber pelo que é que os nossos avós passaram, pelo que é que os nossos pais passaram, não é? Sim, isso é verdade. Isso é um pouco verdade. É aquela questão de as gerações anteriores tiveram um trabalho mais árduo do que a nossa geração, creio eu. Mas
Mas isso pode ser Mas eu também. preocupante. Isso pode ser Diz preocupante. isso? Tipo, isso pode ser preocupante no sentido em que o facto de nós estarmos tão relaxados pode dar a surgir também fações não tão... se nós, é verdade também que a nossa geração é bué, a nossa sociedade é bastante inclusiva e bastante tolerante. E isso é muito positivo, mas é positivo até certo ponto. Porque há coisas que se calhar não devíamos tolerar. Não sei, esta é a minha opinião, eu sei que pode ser completamente controversa. Eu sei que é controversa, mas não sei o que é que vocês tipo, acham em relação a isso. Não Não, sei, eu não sei se percebi o teu ponto. Tipo, Pode ser. imagina, hoje em dia nós somos bastante tolerantes, tipo, porque somos defensores que toda a gente tem que ter um direito na nossa sociedade, não é? Quando eu falo de sermos tolerantes, tipo, nós aceitamos e consideramos que toda a gente deve ter espaço na sociedade para expressar a sua opinião, expressar aquilo que acha. Mas, às vezes, essa tolerância limitada também faz com que parece que voltamos a aceitar coisas que já não são aceitáveis. Ou que já não deviam ser consideradas aceitáveis. Sim, eu percebo. Porque tentamos ser tão tolerantes que acabamos por aceitar muita coisa que não devíamos aceitar. Yeah. Não é bem... Imagina, é perigoso porque pode dar voz a outros aspectos que se calhar não é muito boa ideia dar voz. Percebes o que eu estou a tentar dizer? Sim, mas mesmo assim eu acho que até somos, não sei, até tentamos reivindicar as coisas e quando se vê que há uma coisa que é mesmo má, as pessoas até tentam mudar. Eu acho que os jovens até estão bastante ativos nisso. Aliás, construindo um bocadinho nessa ideia, até acho que os jovens são muitas vezes os potenciadores, ou como é que eu ia dizer, são a parte da sociedade que mais analisa temáticas e problemáticas que não são tão visíveis para a política chamada convencional. Nomeadamente, olha, uma das questões que eu acho, a meu ver, é uma questão mais ligada aos jovens, são os fatores ambientais, as questões ambientais. Eu não vejo muita gente da política convencional a falar sobre isso, ou a dar grande importância, ou a dar tanta importância como outros assuntos, como economia, pronto, todas essas questões. E eu acho que os jovens têm bastante peso nessa questão. Mas também acho que há outros fatores que às vezes condicionam um bocadinho a visão. Por exemplo, eu acho que às vezes os jovens são um bocadinho desvalorizados relativamente à sua opinião. Ou seja, do género, ele é jovem e tal, o que é que tu sabes? Tipo, tu não tens experiência nenhuma nesta vida. Ok, isso é porque tu nunca viveste, isso é porque nunca trabalhaste, isso é porque nunca isto, é porque nunca aquilo. E eu acho que não devia ser necessariamente assim, eu acho que devia ser um bocadinho o aspecto contrário, do género, ok, tu és jovem e por tu ser jovem tens uma visão diferente dos factos. Uma visão, porque lá está, se não houvessem jovens, se eu trabalhasse, se eu tivesse experiência de vida, eu não era jovem. Eu era um adulto, eu era um idoso, um adulto, salvo seja, um adulto no verdadeiro sentido da palavra, não um jovem adulto. E então, lá está, acho que essa posição devia ser valorizada. E as visões do pessoal mais novo, do pessoal que anda na universidade, a beber umas jolas e tal, devia ser olhada de outra forma. Mas pronto, acho que apesar de tudo, os jovens ainda assim conseguem ter alguma força, algum peso na forma como se vê política em Portugal. Eu concordo com o que tu estás a dizer completamente. A opinião dos jovens é sempre desvalorizada, não é? Mas até certo ponto, nós levantamos questões para a mesa tipo, que são importantes. Tipo, as alterações climáticas é uma questão muito, muito grave e que está cada vez pior, mas os políticos escolhem muito, a maior parte das vezes, ignorar essa questão. Ignorar entre aspas. Tipo, tu percebes o que é que eu estou a dizer quando eu digo ignorar? Tipo, Sim. isso nunca é o mais importante, porque o que importa é a economia e o dinheiro e depois tipo, as questões realmente como é que vais poder fazer com que a economia funcione se não tiveres um planeta? Olha, nem por nada, hoje é o dia da Terra, vocês sabiam que hoje é o dia da Terra, sequer? Vi qualquer coisa disso. Olha, informaste-me agora. Hoje é o dia da Terra. E tipo, quando nós vemos, tipo, por exemplo, o que a pandemia fez, tipo, e quando nós vemos os efeitos da pandemia e como melhorou, tipo, o clima e choveu, eu não sei se, tipo, por exemplo, aqui no Algarve, choveu bué mais, tipo, durante esse período, tipo, porque já não havia aviões no céu e, tipo, a água
era mais limpa e tipo, epá, no geral, tipo, o mundo parece que tipo. Sim, mudou imenso. O quê? Mudou imenso. E tipo, poluição naqueles países orientais e caralho. Tipo, mudou, pois. Mas não sei, eu acho que isto é um problema geracional, imaginem. Eu acho que já nos antepassados eles também ignoravam um bocado, agora são eles que estão na política a fazer exatamente a mesma coisa que lhes fizeram. Eu acho que Acho que é isto um vai problema sempre cultural. acontecer. Acho que é uma coisa cultural, então. Uhum. Tradição. Yeah, eu acho que sim, um bocadinho. Vocês acham que quando nós somos velhos não vamos olhar para os jovens e dizer a mesma coisa? Digam-me honestamente. Eu Sim, acho que sim. Eu eu acredito não que posso sim, dizer que honestamente. não, mas é assim, eu vou tentar ao máximo para que isso não aconteça. Sim. Ou seja, vou tentar ao máximo para que eu continue a olhar para os jovens como literalmente as pessoas que vão ser o futuro. Vão Não, ser o sim, presente da amanhã. mas o que eu estou a dizer é, tipo, é desvalorizado muito a opinião dos jovens e o meu medo é que nós provavelmente vamos cair no mesmo erro Olha, de desvalorizar Yeah. a opinião a questão é, cada vez deles ser jovens. é Não é? aquela coisa, de facto, os jovens não têm a experiência que os anos trazem. Porque não têm mais idade, simplesmente, porque não viveram o suficiente. E nesse sentido, eu acho que é importante teres alguém acima que te diga: olha, tem que ter um bocadinho de calminha, tu ainda não viste tudo o que havia para ver, e aí, quando conseguires fazer isso, depois consegues ter as tuas opiniões bem formadas. Eu consigo entender isso. O que eu não consigo entender é desvalorizar Uhum. a posição de alguém mais novo quando é uma posição bem articulada, quando realmente uma pessoa se prepara e uma pessoa tem entendimento sobre um assunto e é desvalorizado simplesmente porque é novo. Essa é a Yeah. realidade. Mas isso é uma coisa que está tipo formatada na cabeça de muita Independentemente da gente. experiência. E Pronto, depois, isso se aí vocês já é. pensarem bem, os jovens são sempre mais inocentes, mais ingênuos, acreditam muito melhor tipo, no Na futuro, mudança. na mudança Yeah. e tipo, no mundo em geral e nas pessoas e lutam muito mais por aquilo que acreditam. E tu, tipo, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais velha, tipo, kind Mais of, cínica. sim, tipo, está mais conformada, percebes? Tipo, já estás aqui há bué tempo, já estás tipo, não vai mudar nada. Mas também se tiveres essa mentalidade, não vai mudar nada, aí é que não vai mudar nada, né? E tipo, eu acho que há grande equilíbrio nos jovens, porque tu tens essas pessoas que estão tão conformadas com a sua existência e com a vida que têm e epá, com tudo no geral, porque já não tipo, perdem um bocado a esperança de que alguma vez as coisas vão mudar. Tu tens tipo esse lado dos jovens que dão essa esperança, porque os jovens tipo, têm a esperança num mundo melhor, num mundo mais justo, num mundo em que tipo, não estamos sempre a ter incêndios todos os anos, em que não estão sempre a desaparecer espécies. Tipo, Sim, nós ainda Exato. acreditamos que conseguimos mudar as cenas. Se calhar Yeah. daqui a uns anos passa, mas. tipo, um dia mais tarde, quando nós ouvirmos isto, tipo, quando formos velhos, sabes, tipo, o que é esta cena aqui? Nada. O que é que tu sabes da vida? Estes jovens a mandar umas postas de pescada. Oh meu Deus, o que é Não, que isso primeiro vamos é? rir do facto de termos tido um podcast e depois a seguir vamos rir do que é que dizíamos no podcast. Vamos Yeah. tipo, meu Deus, estávamos Vamos top. pensar, tipo, vão para o pato beijolas, não estejam aqui a falar disso. Tipo, E de roubarmos o nessa altura, Ana, protagonismo. qual jolas? Estamos em casa a fazer o jantar. Não, nós a pensar que nesta altura devíamos era estar a beijolas e não aqui. Oh, mas isso aí temos que agradecer E de aos roubar o nossos. protagonismo ao pessoal de CPRI e tirar os temas do pessoal de CPRI. Um abraço para o pessoal de CPRI que veja conteúdos do NECON já agora. Olha Porque que. atenção, o conteúdo do NECON não é só para o pessoal de Ciências da Comunicação, atenção. Também é para o pessoal de todos os outros cursos da FCSH e também fora da faculdade, de outros cursos fora da faculdade. A minha mãe, inclusive, também. Portanto, lá está. O conteúdo do Nossas NECON é mães. inclusivo, não é exclusivo. Quando é que vocês tipo, começaram a ter interesse tipo, em estar tipo, dentro dos temas atuais, da atualidade? Muito honestamente, estás a ver quando entramos na faculdade? Aí. Foi mesmo, eu antes nem via notícias. Eu acho que tipo um bocado também com a pandemia. Comecei a ver mais notícias e agora já é mais hábito. É assim, eu talvez diria a partir do secundário. Foi crescendo a partir do secundário. Yeah. Começa a crescer a partir do secundário e atinge o auge nos anos de faculdade, nos anos de ensino superior. Acho que aí tu ganhas mesmo aquela consciência de que, ok, eu estou-me a tornar um jovem adulto e eu preciso de começar a tomar atenção a certos assuntos a que eu não tomava. Mas faz parte toda aquela questão da maturidade e atingires aquele nível de, ok, eu tenho que começar a
tomar atenção a outros fatores que não só futebol. Não, e tipo, já. Mas tipo, eu, por exemplo, ao ter tipo pessoas à minha volta que tinham bastante interesse nisso, até mesmo tipo no secundário, que me foram tipo falando mais sobre o assunto e tentando despertar a minha curiosidade, eu não tinha muita curiosidade, admito, portanto eu até percebo este ponto de que os jovens estão um bocado aliados, porque faz sentido, eu já me senti assim. Tipo, ao ter pessoas na minha vida que tanto tinham interesse naquilo, foram falando sobre o assunto ao ponto de mais do que ter interesse, tipo, eu tenho que estar informada, tipo, porque vou votar e porque quero lutar e trabalhar para o melhor do meu país e, consequentemente, também no mundo, não é? Sim, exatamente. Eu acho que isso do voto também foi um grande fator para começar a ver as notícias. Foi tipo, eu nunca tinha visto um debate na vida e este ano, pronto, lá teve de ser para votar de forma consciente. Por falar em pessoas interessadas, nós também temos algumas pessoas que responderam às nossas histórias do Instagram e que também tiveram algo a dizer acerca deste assunto. Madalena, faço o obséquio de... Queres dizer aqui alguns dos... Sim, sim. Portanto, nós fizemos então a pergunta em relação se considerávamos o tema que temos falado aqui, se consideras que a juventude atual está aliada dos problemas sociais e, consequentemente, participa pouco na política. Portanto, fizemos então esta pergunta e, no geral, a maior parte das pessoas consideraram que não, que os jovens não estavam aliados dos problemas sociais, nem que, consequentemente, participavam pouco na política. 2/3 das pessoas que votaram disseram que não e 1/3 disse que sim, o que não foi um resultado surpreendente para mim, não sei se para vocês foi um resultado... Sim, eu também acho que não. Acho que não. E pelo que temos estado a discutir, eu acho que é mais ou menos o que nós temos estado a dizer. Para além disso, algumas pessoas também, nós pusemos uma caixinha de texto para as pessoas justificarem, para nós também tentarmos perceber melhor, tanto um lado como o outro, porque genuinamente temos curiosidade em tentar perceber as opiniões. Aquele vox pop. E então, as pessoas que deram a sua opinião, eu vou ler alguns dos comentários que fizeram. Um deles diz, existem nichos de pessoas que se interessam, mas no geral não, os jovens não sabem o que é política. Portanto, esta opinião é claramente que os jovens estão, de certa maneira, aliados dos problemas sociais e que não têm muito interesse na política. Não sei o que é que vocês tipo, retiram deste comentário. Sim, nichos, eu não concordaria talvez com nichos. Eu acho que existe uma grande parte dos jovens que se interessa. Quanto a não saber o que é política, é aquela questão que tu estás a falar, depende de que política é que estamos a falar. Se estivermos a falar da política científica, se estivermos a falar da política partidária, eu não sei, eu nunca não faço parte de um partido, nunca estive, não sou militante de nenhum partido, não estive dentro de uma assembleia para saber o que é, não vivi a vida de um deputado ou de um político. Mas eu acho que os jovens conseguem ter alguma noção do que é que de quais são as decisões que se realizam e que são feitas tendo em base fatores políticos. Acho que sim, conseguem ter alguma noção. Eu acho que isto também depende um bocado de cada pessoa, porque nós damos pronto, temos a nossa opinião consoante as pessoas que estão à nossa volta e se calhar há pessoas que à volta deles têm pessoas que não se interessam tanto. Então acho que a opinião também é formada um bocadinho por aí, portanto eu consigo perceber os dois lados. Eu também acho que tenho a mesma opinião. Outro dos comentários que fizeram foi: penso que os jovens não percebem bem qual é o verdadeiro papel do cidadão na democracia. Controverso. É profundo, de certa maneira. Isto é bastante profundo até para a ciência da comunicação, porque... Cá para mim, sou uma pessoa de CBRI que escreveu. Talvez. Não, mas até porque é aquela questão de um cidadão percebe o seu verdadeiro papel através do jornalismo, porque é o jornalismo que informa as pessoas e que faz com que elas tomem certas decisões, que tomem as decisões mais informadas e que tomem as decisões certas, isto que eu queria dizer, e daí a importância de ciências da comunicação neste mundo. Mas há vários fatores. Tipo, há malta que, por exemplo, falamos das votações, há imensa gente que diz, o que é que o meu voto vai fazer de diferente? Portanto, eles não entendem o papel que têm e a influência que podem ter sobre a política.
Ok. Sim, realmente. O pessoal que se desinteressa, esse tipo de questões. Ok, Joana. 10 pontos para a Joana. E a Para a Joana Gryffindor. por decifrar este comentário. Parabéns, Joana. 10 pontos para Gryffindor, obrigada. Outra das opiniões foi: acho que a juventude não está alheia de todo, mas procura outras formas de participação ativista, plus ativista. Lá está aquilo que nós já tínhamos falado. Sim, exatamente, já falámos disto. Concordo plenamente. Exatamente. Aquela questão de os jovens terem métodos diferentes de abordar as questões, acho que sim. E principalmente na parte do ativismo. Acho que os jovens são muito mais ativistas e são muito mais reivindicativos. E agora com as redes No sociais. geral, claro, exatamente. Os jovens estão muito mais confortáveis com as redes sociais. Aliás, eu acho Aliás, que. às vezes, Desculpa, diz. era a questão da bolha das redes sociais, do género. Às vezes as nossas ou seja, nós achamos que os jovens são muito participativos e que são muito interessados, mas nós temos essa opinião porque a retiramos das pessoas com quem nós lidamos diariamente. Porque se formos falar com a população em geral, talvez não seja bem assim. Ou seja, as nossas opiniões, as nossas experiências nem sempre revelam a realidade do país, no geral. E também nas redes sociais, também nos permite, as redes sociais também têm-nos feito estar mais perto das notícias, não é? Porque já não precisamos ir comprar um jornal para estarmos dentro das notícias, não é? A internet, tipo, isso tudo está disponível para nós, e isso vai um bocado em conta ao outro comentário que fizeram, que foi: só não se interessa quem não quer, temos toda a informação ao nosso dispor. Em certa medida é verdade. Também é uma boa frase, principalmente aquela parte do temos toda a informação ao nosso dispor. Eu ainda acrescentava uma coisa: toda a informação e a desinformação. Acho que esse é também um dos maiores desafios e no futuro, creio eu, um dos maiores desafios da democracia, porque é muito fácil espalhar alguma notícia que não seja mais verdadeira e tentar lá está, o poder que os mídias têm para influenciar, as opiniões e as visões que a população tem. Torna-se um bocadinho complicado às vezes tomar as decisões certas ou tomar decisões informadas, porque as pessoas ou estão mal informadas ou não estão informadas sequer. Mas concordo com a primeira parte, aquela questão de só não se interessa quem não quer. É difícil não ser interessado por acidente. Senão, olha, realmente acordei um dia e não me interessei pela política. Acho que isso não acontece. Acho que as pessoas, lá está, depende sempre da vontade de cada um. Ou uma pessoa se interessa e quer, lá está. Ou uma pessoa não quer e não se interessa. Concordo com este comentário. Muito pertinente. Sim, eu também concordo. E essa parte estavas a dizer da desinformação e isso tudo, principalmente quem é do nosso curso sabe perfeitamente, e nós falamos de fake news em metade das cadeiras, então partes que é mais de jornalismo e isso... Metade, Joana? Eu diria 97%, 98%. Se calhar também. Mas pronto, eu acho que é isso, eu concordo com o comentário, nós temos toda a informação e a desinformação. E pronto, depois até se torna um bocado difícil conciliar os dois e ver quais é que são verdadeiras e falsas. E então nesta pandemia a quantidade de informação falsa que se espalhou... Foi... Eu acho que esse é o maior desafio tipo, da nossa geração. É porque até nós podemos ser interessados, mas depois depende sempre de onde é que nós vamos pesquisar e do que é que nós encontramos e do que é que nós seguimos. E isso aí pode nos levar a ouvir notícias falsas que depois prejudicam imenso o nosso conhecimento e isso é prejudicial, não é? Isso é um aspecto muito negativo nesta era da internet. Portanto, até certo ponto eu concordo. Ainda por mais quando... Diz. Ainda por mais quando falamos da visão da política, não é? Lá está, porque a política gera, eu diria, quase todos os fatores da nossa vida, ou está ligada a quase todos os fatores da nossa vida. É imprescindível nesse sentido. Então, a informação tem que estar ligada a isso. E pronto, chegamos assim ao final do nosso segundo episódio. Esperemos que tenham gostado. Esperemos que fiquem atentos também ao Instagram do NECOM e às publicações que lá vão ocorrer do Caos na Esplanada, mas também dos outros podcasts, porque já sabem que nós gostamos sempre de ter a vossa opinião sobre imensos assuntos, sobre diversos assuntos. E também a vossa opinião pode ser um ótimo tema de discussão entre nós, como aconteceu agora aqui. Os vossos comentários vão ser lidos, vão ser analisados pelos nossos experts, neste caso em política. No próximo episódio logo sei o que é que vai ser. E pronto. Continuem
a pensar em política e a tentarem manter-se o mais informados possíveis, porque eu acho que também a conclusão que nós queremos chegar aqui que é importante o jovem estar dentro da política e estar informado, não só para termos um voto consciente cada vez que temos essa possibilidade e esse dever. E o nosso objetivo essencial também com este episódio é tentar explorar um bocadinho a maneira como podemos também melhorar essa situação e não é como existem jovens que não estão tão despertos para estes assuntos. Vocês podem comentar, no Spotify acho que não dá, mas no YouTube podem sempre dizer tipo, se concordam connosco, se odiaram o que dissemos ou se, não sei, podem deixar lá os vossos comentários o que é que acham, nós também vamos ler isso e achamos importante estarem aqui a dar a vossa opinião. E pronto, continuem a ouvir o podcast. Exatamente. Ok, não se esqueçam de uma coisa, nós só somos estudantes e a nossa opinião vale tanto como a vossa, não é? A única diferença é que nós temos uma plataforma em que estamos a partilhar a nossa opinião, não é? Mas cada um tem direito à sua opinião e tem direito a manifestá-la. Mais uma vez, vivemos numa sociedade... Somos privilegiados. Exatamente. Somos privilegiados. Pronto. Mais uma vez, obrigado por terem ouvido, assistido no YouTube, como queiram. E até à próxima. Já sabem. Beijinhos e abraços. Até à próxima.